Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, quem está aí no chat, também sejam bem-vindos. E já deixa de qual região que vocês estão falando e qual área que vocês atuam hoje. A gente está curioso para saber o que a gente está se comunicando aí pelo Brasil. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje. O Cláudio falou, leigo de tudo. Hoje você vai aprender muita coisa aqui com o Felipe, que eu garanto que não será mais leigo. Sim, Deixa aqui no chat de qual região que vocês estão falando, se hoje vocês trabalham com alguma área, também deixa aqui no chat. Boa noite, pessoal. Olha, Fortaleza, São Paulo, Ceará, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, Bahia. O Brasil inteiro está com a gente hoje. muito bom. Bom, pessoal, então vamos começar. Hoje é a pergunta, né? Como e por que aprender Python? Né? Uma área tão demandada no mercado. Antes disso, para a gente começar mais um webinar incrível, a primeira coisa eu quero saber de vocês. O som está tudo ok para a gente prosseguir a partir daqui? Deixa um joinha aí no chat para ajudar, por favor. Perfeito. E é importante também, pessoal, que vocês peguem um bloco de notas ou até mesmo um celular para anotar todas as dicas que o nosso mentor do curso vai trazer para vocês hoje, hein? Quero vocês aqui já sabendo programar com Python. Bom, e também ao final do nosso webinário vocês receberão essa gravação. Além de tudo, o que é importante também para vocês, tirar aquela dúvida que sempre teve sobre Python. Então fique até o final para a gente aí tirar aquela dúvida que parecia difícil, mas agora vai ficar fácil, tá bom? Bom, aprendendo um pouquinho sobre o que é o Mentorama para vocês, tem esse formato de treinamento exclusivo, onde a cada módulo que você passe, você tem aí uma atividade prática para realizar. Então, os nossos cursos são 100% online, onde você estuda à distância em uma plataforma interativa e com os melhores mentores. E quem são esses mentores? Né? Em todo momento você conta aí com as mentorias dos profissionais que atuam nas principais empresas do mundo, como PicPay, Globo.com, iFood, Amazon, entre outras que está aqui. Bom, muito prazer, eu sou o Fernando Nobre, coordenador do curso de Python, mas hoje a gente vai falar com o Felipe, o mentor do curso de Python, que tem muito conhecimento e aprendizado e vai ensinar bastante para a gente. Felipe, com você. Joia! Ei, Fernando, tudo bem? Olá, pessoal, um prazer falar com vocês aqui hoje. Estou muito animado de falar desse assunto que é super legal, como e por que aprender Python. Queria pedir licença para vocês e já me apresentar. Vou compartilhar aqui a tela. Aí você me ajuda, Fernando, para verificar se está tudo certo. Sim, tá tudo certo, pode seguir. Ok. Ops, vamos Perfeito. começar do começo. Isso aí. Então, como e por que aprender Python? Olá, pessoal. Então, eu sou o Felipe. Já queria te convidar a me seguir nas redes sociais. Eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o prof.felipeassunção. Também tenho o pessoal, que é o Felipe Assunção, este com 2 L's. Então, você pode seguir lá. E também tem a minha rede social no LinkedIn, que eu também te convido a seguir, para a gente ficar bem conectado. Bom, primeiramente eu queria te contar um pouquinho dos meus hobbies, das minhas motivações e dizer que eu entrei para a área de informática lá no ensino médio. E no ensino médio, aí vem aquela questão de adolescência, e você começa a perceber os seus talentos, as suas dificuldades e tudo mais. E lá no ensino médio eu comecei a tocar música, compor minhas primeiras músicas, tive uma banda, duas, três. E no ensino médio eu comecei também a ser monitor de informática. E como eu tinha sucesso com relação à monitoria de informática, e os alunos gostavam, e mesmo sendo muito, muito novo, então eu tive a motivação de poder fazer o vestibular para sistemas de informação. E durante esse percurso, lá ainda no ensino médio, eu tinha um blog
e naquela época os blogs estavam bem populares. Então eu comecei ali com um pouquinho de HTML, CSS, e aos poucos, mesmo sem acreditar, o blog ele passou a ser bastante acessado pelaquela turma ali da escola e bastante comentado. Então isso me motivou também a entrar na área de TI. Quando eu entrei na faculdade, então o gosto pela música continuou. E aí, eis que eu vou para o teatro. Então, eu cursei uma escola popular aqui de BH que chama Escola do Teatro do NET, e eu fiz até o módulo final, e foi um momento muito legal, ao mesmo tempo que eu cursava sistemas de informação. Na época de sistemas, a gente aprende um punhado de coisas, e quando eu finalizei o curso, eu pensei assim, agora que eu trabalhei bastante na minha graduação, eu decidi ser fotógrafo. E essa questão do blog, de gerir conteúdo, era algo que me motivava bastante. Então eu já sabia produzir um pouquinho de música. E escrever um blog, eventualmente, é fácil com texto. Mas aí eu comecei a editar imagens e percebi que gostava de fazer fotos, e então, nesse espaço pós-graduação, eu fiz um curso de fotografia e me tornei fotógrafo de casamentos, família, transitei em ambas as áreas e hoje também eu continuo atuando nas horas vagas. Mas como eu gosto de estudar e eu não esqueci das coisas, dos momentos que eu tive na graduação que foram muito, muito bons, mas muito puxados, eu decidi fazer uma especialização em gestão estratégica da informação. Nesse momento, eu já era concursado na UFMG. Eu tinha começado antes como servidor público da área administrativa na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Depois, no meio da graduação, eu fui para a UFMG trabalhar também na área administrativa, mas no laboratório de computação científica. Estando na UFMG, eu então comecei a atuar fazendo a pós-graduação em gestão estratégica da informação e quando eu termino, passou um tempinho, eu entro no mestrado em informática aqui na PUC de BH, PUC Minas, e uma das principais motivações é então trabalhar com imagens, visto que nesse processo eu já tinha gostado bastante de trabalhar com as imagens. Então, eu já te contei, né, que eu sou bacharel em sistemas de informação, formei lá em 2010, especialista em gestão estratégica da informação em 2013, e quando eu entro no mestrado em informática, aí eu venho com aquela visão lúdica da fotografia, do contato social, mas quando eu chego lá na PUC, aí eu vejo que é muito binário, é muita matemática, é muita estatística, e eis que então eu me apresento ali nas dificuldades que o mestrado tem, e estou lá trabalhando bastante na área de visão computacional. E como eu te falei, minha motivação foi trabalhar com imagens. E nessa área de visão computacional, a gente sabe que tem um nível de complexidade que ele evolui do intermediário ao muito complexo. E a gente utiliza algumas linguagens de programação que podem ser várias, mas para começar, nos meus projetos acadêmicos, eu comecei a trabalhar com o MATLAB. E antes, na graduação, eu já tinha o conhecimento ali do C++, transitei um pouquinho ali pelo Java, mas quando você vai ali trabalhar com visão computacional, a pegada é um pouco diferente. Você tem bibliotecas específicas para poder trabalhar, e você descobre um novo processo, visto que você também precisa trabalhar com estatísticas para determinar o funcionamento de um algoritmo. Então, são muitos desafios. Iniciei, então, com o MATLAB. E o MATLAB, eu confesso para vocês que eu tive ali um processo demorado no aprendizado. Mas no início eu não entendia por quê. Eu começava a pensar assim, poxa, eu acho que sou eu mesmo, acho que eu estou com um pouco de dificuldade. Mas depois que eu fui entendendo ali o processo, eu percebi que o MATLAB ele tinha alguns problemas, que era uma questão de ser pago, essa é a primeira dificuldade. Então, ou você compra licença, ou então você precisa que a sua universidade ela tenha uma licença um tanto quanto atual, porque quando você vai tirar as dúvidas ou trabalhar em assuntos que são mais atuais, pode ser que a versão anterior do MATLAB ele não supra a sua necessidade. E olha só a dificuldade também. Até pouco tempo,
o MATLAB, quando você ia pesquisar alguns problemas de dificuldade de codificação, às vezes você tinha uma resolução de um problema que era no MATLAB 2020, mas na verdade na universidade a licença que você tinha era 2013. E aí ninguém te contava que só tinha aquela codificação ali no 2020, você tentando achar lá e tentando codificar no de 2013. Que confusão. Então aí até você chegar nessas conclusões e ficar separando o conteúdo, é um longo caminho. E eis que então eu falo assim, não, chega de MATLAB, eu preciso fazer uma coisa diferente. É, eu olhava assim, pesquisava na internet MATLAB, Python, Java, C++, e verificava assim, poxa, vejo os artigos aqui, estou vendo esses gráficos, está parecendo com o que o MATLAB, que o Python faz, olha essa estrutura de código. E aí decidi colocar meu pezinho ali no Python. E aí para mim tudo mudou. E aí veio uma grande motivação estudar Python e eu percebi que foi bem mais fácil aprender. Então, eu estou te contando essa história porque eu queria te motivar e te contar que, para mim, nesse percurso, eu entendi que o Python foi sim mais fácil. E aí, então, vamos continuar que eu vou te contando mais histórias. Agora, já sabendo que o Python é fácil, aí eu vou te contar qual que é o conceito inicial dele. Então, vamos começar pelo básico aqui. Então, o Python ele tem uma das características que o fazem dele um pouquinho mais especial. Além das características inerentes da linguagem, ele tem a concepção de ser uma linguagem dinâmica, ela é interpretada, e aqui vem um viés de interpretada versus compilada. E quando a gente fala sobre interpretação, a gente pode dizer de uma maneira mais simples. Eventualmente, ele pode consumir um pouquinho ali mais de recurso em determinados momentos para fazer a leitura linha a linha, mas em geral, quando o conceito é interpretado, quer dizer, ele tende a ser mais simples do que linguagens que precisam de todos os seus processos da compilação em si. Ela é uma linguagem modular, então você pode ali encaixar, trabalhar com módulos, com blocos de programas que vão facilitar o seu desenvolvimento. Você pode desenvolver também em diversos ambientes de programação, quer dizer, diversos sistemas operacionais, tanto lá no Mac, no Linux, no Windows. E então, o que caracteriza ela como uma linguagem de desenvolvimento multiplataforma e orientada a objetos, que é um paradigma super atual de programação, de linguagem de programação. Então, características básicas. Ela foi criada pelo Guido van Rossum em 1991. Então, estamos em 2021 e a gente percebe, então, que não é algo assim muito antigo, mas também não é muito novo. Muito ainda pode evoluir, mas a gente percebe que é uma linguagem bem estruturada, que ela já é muito popular. Então, é uma linguagem recente. Muitos aí têm menos que 20 anos, pode ser, muitos tenham menos que 20 anos ou mais que 30. Então, né, relativo. E uma característica interessante é que o Guido van Rossum, que é esse cara que está aqui, ele foi também quem fez o Linux. Então, para quem conhece um pouquinho de Linux, sabe que uma das propostas do Linux é ser simples em todas as suas etapas, é valorizar mais o esforço do programador em relação à complexidade das tarefas de codificação, de arrumar o ambiente em si. Então, é uma proposta que é uma filosofia mais simples para a concepção do ato de programar, né? Então, toda esse contexto favorece, de repente, que você entenda melhor as motivações ali por trás da concepção do Python. Quando esse cara faz o Linux, ele tem uma legião de pessoas que acreditam no sistema livre, né, como o Linux, e vem também toda uma ampla comunidade que gosta dos tipos de software aberto.
que você não precisa pagar por eles e não precisa de licença. Então, através dessa filosofia e dessa credibilidade, você pode imaginar, então, que por trás ali do Python a gente tem essa história que favorece muito que novas pessoas, que uma quantidade maior de pessoas desenvolvam nessa linguagem de programação. Então, te disse que o Python ele tem essa ênfase na simplicidade e ele busca muito a produtividade do programador e legibilidade do código. E nesse ponto, a gente tem assim uma certa clareza quando a gente está codificando em Python. Algumas linguagens de programação, por exemplo, system.outline lá no Java, aí você vai imprimir alguma coisa. Um print você imprime em Python, assim como também no C, etc. Aparentemente, essas palavras reservadas no Python, elas são mais sugestivas. Então, facilita que quando você, mesmo que esteja iniciando, você tenha uma maior fluidez na leitura do código. Bastando, então, não bastando, mas favorecendo que com o seu conhecimento em lógica de programação e desejando aprender Python, você tenha mais facilidade na leitura do código e possa entender melhor o que ele está fazendo por ali. E aí, tem uma história legal também. Você tem a cultura nerd, né? A gente, assim, que gosta de programação, eventualmente a gente gosta de séries, gosta de filmes, gosta de consumir produtos relacionados à informática ou culturais. E a motivação do Python, ao contrário do que eu achava até um pouquinho de tempo quando eu comecei a programar, é que não vem da cobrinha lá. E é interessante a gente pensar porque a cobrinha a gente vê estampado nos livros mais populares de Python. E também o nome sugere que o Python vem da cobra. Mas na real, a gente tem essa série que vocês estão vendo aí, que é os The Pythons, que é o MonPython, que é uma série britânica, se eu não me engano, em 1969, que ficou muito famosa. E como o criador do Python, que é o Guido, ele gostava muito dessa série, ele então resolveu batizar o Python com o nome baseado no MonPython. E esse grupo ele ficou muito famoso, ele teve séries, ficou por um longo tempo ali na TV britânica, todas essas mídias populares, que foi uma grande motivação para a origem do nome Python. Não sei, Fernando, se a turma sabia disso. Queria saber se a galera imaginava que o Python vinha da cobrinha ou se vinha do Monty Python. Depois você me conta. Deixa aqui Talvez no você. chat, pessoal, sobre o que ele perguntou, só para a gente ver qual que é a opção que vocês achavam. Jogo da cobrinha, o Flávio falou. É. Esse jogo da cobrinha também é antigo, né? Então a gente podia pensar que vinha do Tetris, de alguma coisa desse tipo. Afinal, é um pouquinho antigo, assim, nos primeiros jogos, essas coisas. Bom, então a gente tem aí a filosofia por trás do Python. E a gente tem algumas premissas que fazem dessa linguagem, a filosofia dessa linguagem. Então eu vou te apresentar aqui para a gente poder conhecer qual que é a ideia principal, para você se sentir assim acolhido por essa linguagem também e tentar identificar se é para você. Bom, o Python então ele busca enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional. E nesse ponto é interessante notar, porque a ideia aqui é que você tenha menos trabalho configurando um ambiente de programação, utilizando recursos para dar os seus primeiros passos na linguagem de programação. E então a ideia é simplificar essa etapa e você partir diretamente para o código, focar no necessário. Então você precisa ali saber as primeiras palavras para você poder exercer as primeiras linhas de código e focar nesse esforço de você se dedicar para que você aprenda ali e se preocupe com o código. Então, buscando sempre essa simplicidade. Um outro ponto também é priorizar a legibilidade do código sobre a velocidade ou expressividade. E quando a gente fala sobre velocidade e expressividade, talvez a gente possa entender de expressão, de expressões ali no Python, mas eu acho que vai muito mais no significado, assim,
de expressar o que o código faz também, mas perceba que aqui ele quer priorizar a legibilidade do código. E aquilo que eu te contei sobre você ler com mais fluidez, você organizar esse código de uma maneira mais clara e simples, o que vai favorecer que você tenha até uma certa clareza ali nas etapas que você tenha que fazer para desenvolver o seu projeto e também na leitura e também que vai facilitar aí no seu aprendizado. E repara que a velocidade também é importante, mas ele foca muito nessa legibilidade também. Não significa que ele vai ser menos expressivo, que vai ser menos veloz. Inclusive o Python, eu considero ele dentro do que eu faço, atividades complexas de visão computacional, etc., muito bom. E nunca me deparei com problemas de velocidade. Para a gente também tratar sobre esse assunto, a gente tem que ter algumas métricas, velocidade em relação ao quê? Né? Então fica esse tópico aqui. Prioriza a legibilidade do código. Ele também busca combinar uma sintaxe concisa e clara com os recursos poderosos de sua biblioteca padrão e por módulos e frameworks desenvolvidos por terceiros. Quando a gente fala sobre sintaxe, a gente fala sobre a estrutura da linguagem. Então a gente pensa naquelas palavras reservadas. Por exemplo, quem já conhece um pouquinho de programação sabe que a gente pode utilizar um print para imprimir, um for para fazer laços de repetição, um if para fazer condicionais. A gente usa essas palavras para poder programar e isso faz parte da sintaxe da linguagem. Então ela busca ser concisa, quer dizer, mais simples, menos extensa e clara, com recursos poderosos da sua biblioteca. Então a gente tem ali os recursos básicos da linguagem, que são formados por algumas bibliotecas, que têm métodos, módulos, algumas funções, e a gente também pode incorporar alguns módulos externos, que podem vir de algumas bibliotecas famosas, dependendo ali do seu ecossistema que você vai trabalhar, se é desenvolvimento web, machine learning, deep learning, ciência de dados. Então você tem bibliotecas que podem ser utilizadas em comum para todos esses ecossistemas, ou então você pode trabalhar nesses nichos específicos e essas bibliotecas ampliam as possibilidades de você codificar menos, ter mais produtividade e ampliar as suas funções em relação às tarefas e problemas que você quer resolver para determinadas áreas utilizando o Python. Quando a gente fala sobre frameworks, a gente pode pensar num framework famoso. Quando a gente fala em desenvolvimento web, um framework de desenvolvimento com Python é o Django. Então, o Django ele é muito popular juntamente com o Flask, e ele constitui de um conjunto de ferramentas que vão facilitar o seu desenvolvimento web com Python. Então você tem ali um arcabouço, então, quer dizer, você tem uma estrutura que, através de palavras reservadas, você utiliza daquela estrutura pré-concebida que vai te possibilitar criar um site, um blog, de uma maneira mais simples, sem começar do zero. Então, o Django, esses frameworks, eles já têm algumas estruturas de dados pré-concebidas para facilitar algumas etapas ali do seu processo de desenvolvimento. E nesse caso, o Django, por exemplo, é um framework focado para o desenvolvimento web. Da mesma forma, o Flask, que são desenvolvidos então por terceiros, não só pelo Guido ou pela equipe dele, mas pela galera aí que deseja ampliar as funcionalidades do Python. E aí agora eu tenho algumas motivações para você, por que aprender Python. Então eu considero que sim, que é uma linguagem que veio para ficar e que você deve aprender com certeza. Uma das coisas que motiva a gente a aprender algo é quando a gente tem um retorno positivo sobre o nosso aprendizado. Então, muitas pessoas que estão aí acompanhando o nosso webinar, eles podem estar pensando numa transição de carreira, desejar ser um desenvolvedor Python. Depois me conta também, Fernando, o que são. Talvez eu faça várias perguntas durante a minha apresentação, mas aí você me conta também o que a galera está pensando em fazer com Python, para eu poder ajudar também.
Já Então, deixa aqui no chat, pessoal, a pergunta que vocês tiverem sobre Python, aquela dúvida, porque daí eu vou perguntando pro Felipe. Deixa eu ver se já tem alguma dúvida aqui, Felipe, porque daí eu já passo para você. Hum, tá, estou iniciando do zero, uma dúvida sabendo sobre Python. Tenho condições de conseguir emprego na área se você está iniciando do zero? Você com acha que empregos certeza, freelancers? por favor, eu até assim, eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que assim, a gente precisa primeiro começar. A gente tem algumas dificuldades iniciais em todo o processo, que pode ser que relacionada à falta de grana, falta de tempo, um, enfim, falta de um método adequado ou talvez um certo bloqueio que você já tenha iniciado, então você tenha sentido que até que programação não é para você. Mas eu considero que se você desejar optar pelo Python, eu considero que é um ótimo começo. E se você também pesquisar nas principais plataformas de recrutamento, como LinkedIn, pesquisar a questão das vagas e salários, pode ser um grande motivador para que você consiga iniciar, quero dizer assim, seja um grande motivador para que você possa iniciar, porque você pode ter um bom retorno sobre isso. Então, quando Sim. você vê lá no LinkedIn, algumas das vagas mais populares são relacionadas ao Python e Java. Um outro tópico também que as pessoas é, pensam é o seguinte: primeiro, você acha que eu vou conseguir uma vaga? Eu acho que sim, mas tudo depende do seu esforço, né? Isso é fato. Um outro ponto também é que a gente não aprende do dia para a noite. Então você precisa entender que você tem que dar o primeiro passo, mas que você precisa se convencer de que você precisa caminhar com os passos que às vezes podem ser num dia um pouco mais rápido, numa semana um pouquinho mais lento, mas não desistir daquilo que você deseja. E eu tenho certeza que você consegue. Fazendo também o seu network, o seu contato, porque a gente percebe que principalmente no contexto que a gente está vivendo hoje, em 2020, 2021, a gente tem um boom nessa área de desenvolvimento. E quando a gente pensa também em desenvolvimento web, muitos dos serviços, produtos estão migrando também para a web como uma solução para enfrentamento da pandemia. Então você pode ver como oportunidade de negócio, tanto para ser freelancer, então você pode começar fazendo seus projetos e também pensando ali em conquistar aquela vaga lá nas principais plataformas, etc. Sim. Eu vou continuar No, daqui, Felipe. beleza. Então vamos lá. Então, por que aprender Python? Considero que seja uma linguagem que veio para ficar mesmo. Só um minutinho. Sim. Um número grande, né, pessoal? 8,2 milhões de pessoas é uma quantidade estimada, que pode ser para mais, de desenvolvedores Python. Mas isso eu estou falando no mundo. E pasmem, porque ainda a gente tem vagas sobrando. Felipe, mas a gente tem um monte de vagas sobrando, mas às vezes não paga bem, não paga, ou então é um monte de requisito. Olha, é assim mesmo, mas a gente precisa se preparar. Então, eu considero que esse número ainda pode crescer bastante e você precisa começar, porque ainda a gente vai ver, discutir sobre a média salarial. A gente tem uma boa média salarial para as pessoas que programam em Python. Então, mesmo quando a gente fala sobre esses 8,2 milhões, eu quero te contar que a linguagem é popular, que não é qualquer linguagem. E que aí você pode também contar com essa ampla comunidade que vai te auxiliar na hora das dúvidas, nas dificuldades iniciais ali dos seus projetos, o que é um grande motivador. E aí, polêmica, né? A gente tem uma polêmica que é qual linguagem é melhor que a outra, qual linguagem. O Python é melhor, o Java é melhor, o MATLAB é melhor, e a gente talvez a gente fique com dúvida hoje, amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, porque no final das contas, assim, do que eu vivi, assim, a minha experiência é que a gente, na verdade, deve ser amigo de todas as linguagens. E mais do que ter uma rixa entre elas, é a gente poder saber até um pouquinho de cada, porque eventualmente a gente pode integrar módulos escritos em C++, em Java, lá no Python. E aí, se você domina um pouquinho ali
muito de cada uma das linguagens, mais chance de você ser requisitado pelas empresas, de sair bem, ser mais produtivo nos seus projetos. Mas como eu já sei que é uma rixa Python e Java, eu decidi jogar lá no Google Trends um pouquinho sobre essas palavras-chave. E aí eu joguei lá Python e Java, e aí eu fiquei triste porque o Java, ele ganhou na popularidade em relação a algumas palavras-chave ditas no último ano. Mas veja que é em relação às palavras-chave jogadas, mas que a diferença é muito pequena. Então, o que eu resolvi trazer para mim? É uma linguagem que está sempre crescendo e as linguagens elas são muito próximas em relação à sua popularidade. Obviamente, eu usei aqui o Trends, que pode dizer num campo restrito de análise. E a gente percebe que o Python tem até algumas notícias que já ultrapassou o Java. Aí alguns dizem que sim, outros dizem que não, né? Mas então eu percebo que o Python ele está crescente. E o Java também, na minha opinião, ele vai continuar ali popular. Então, a gente percebe que essas duas linguagens são populares e que a gente percebe uma dinâmica entre elas, quando uma cresce, a outra diminui, mas ambas elas acompanham uma certa linearidade na popularidade ao longo do tempo. Então, a gente considera sim, com todas as, sem dúvidas, que são linguagens populares e que valem a pena o aprendizado. E aqui a gente tem algumas regiões que se interessam mais, que jogam mais ali no Google, a palavra Python, Python e Java. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Alagoas, são regiões ali que a galera joga mais ali no Google, que é um hype, vamos dizer, em relação a essas palavras-chave. Depois a gente pode comparar se também se relaciona às regiões que mais têm desenvolvedores em Python, que eu acho que tem tudo a ver também com isso. E aí vem a parte boa, né? Quando a gente está buscando uma motivação para aprender, então a gente fala ali sobre vagas, aí eu já te contei que a gente tem uma boa quantidade de vagas, ofertas de emprego, a gente também tem um salário que é muito bom, assim, se a gente for falar em relação à realidade dos brasileiros. E aí também, quando a gente pensa assim, o salário, poxa, mas às vezes eu ganho um salário mínimo hoje. E aí você pensa assim, poxa, então com Python, é uma chance de eu ganhar 4.446 em média. Honestamente, eu não quero te iludir que você, no seu primeiro emprego, você vai ganhar esse salário. Você precisa ali traçar o seu caminho de aprendizado natural, adequar o seu currículo, o seu portfólio, para se tornar atrativo. Mas eu acredito que é perfeitamente possível você chegar a essa média salarial. Inclusive, eles consideram que um salário baixo é 3 mil. Né? Então, se você pensar na realidade do salário mínimo e considerar o 3 mil, é interessante para você ter uma boa motivação. E óbvio que aqui a gente tem uma parcela que ganha 8 mil a infinito. Né? Imagina se você for dono da sua própria empresa, então você tem chances de ganho muito maior. E também a gente tem uma outra pergunta que é muito comum, deixa eu pensar aqui, a gente tem a questão salarial. Eu vou voltar, fugiu agora. Mas é isso, ok. Então a gente tem esse salário que é um grande motivador e eu acho que você deve considerar isso como uma boa premissa para que você possa desenvolver. E aí vamos pensar aí nos seus conterrâneos se a gente tem empresas, né, assim, que trabalham com Python, etc. E a gente tem, eu não sei se em quantidades 25 mil ou se é 20 mil, depois eu posso checar direitinho, mas vamos imaginar que uma métrica para a gente entender que aqui em São Paulo a gente tem uma quantidade maior de empresas que precisam, né, que desenvolvem seus produtos em Python. Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília, está próximo do que a gente viu naquele gráfico dos trends, né, das palavras-chave. Destaque aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, BH, que é o Sudeste, também aí depois ele vai para o Sul, Recife, que são regiões que têm mais empresas
que contratam. E olha que legal, né? Quando a gente vem com um trabalho remoto, a gente não precisa ficar triste se você mora nessas regiões que parece, né, que é pouca oportunidade, mas com o trabalho remoto, você está competindo aqui com a galera aqui também de São Paulo, que torna aí o seu conhecimento a estrela, né? Então você depende ali de você saber ter ali a proatividade de se preparar para as vagas e concorrer para trabalhar remotamente em São Paulo, em algumas dessas cidades. Então a gente percebe que tem uma popularidade aí nessas regiões. Um outro ponto legal também é a gente perceber que quando a gente começa às vezes codificar, às vezes está a gente e a tela preta e as palavras lá com material de referência, e a gente não sabe onde a gente pode chegar. Então a gente, às vezes é difícil da gente entender quais empresas utilizam isso, até porque quando elas se apresentam para a gente através de um Spotify, do Instagram, a gente está com foco ali no serviço que eles oferecem, mas por trás a gente tem tecnologias bastante difundidas, né? Então a gente tem o Python e outras tecnologias, outros módulos, etc. Mas quando, por exemplo, a gente pensa ali no modelo web, a gente pensa num back-end, a gente tem um Python ali por trás que favorece muito o trabalho dos desenvolvedores e contribui também para a gente perceber o poder, né, de influência, a amplitude das aplicações dessa linguagem, o que vale a pena também você se preparar. Às vezes eu penso assim, poxa, mas são empresas tão grandes, né? E aí, daí eu estou começando do zero. Como faço para chegar até elas? É um caminho, sabe? Mas eu acho que é super possível. E eu achei assim interessante a pergunta, né? Porque a gente tem um curso, né, Fernando, que chama Python do zero. E aí, naquela pergunta lá atrás, eu também vi um colega no chat falando, olha, eu não sei nada de Python. E é isso, é dar os primeiros passos e depois que você começa ali a aprender a sintaxe básica, que é aquela raiz, né, você imaginando que é uma árvore. Então você vai formando ali as raízes, o tronco, depois os galhos, que você vai escolhendo para onde você vai. E quando você escolhe ali uma determinada empresa, por exemplo, como YouTube, Instagram, eventualmente você se depara com uma vaga dessa, então você vai ler os requisitos. Pode ser que você demore, para quem está começando do zero, 1, 2, 3 anos para se preparar, para conhecer todas aquelas tecnologias, mas eu acredito que quem está afim, quem tem esse sonho, essa vontade, pode conseguir. E tem uma palavra também que é legal, é ruim se você, tipo, ruim se você, pior mesmo é se você nunca começar, né? Então é melhor você começar com esse sonho, dar os seus primeiros passos para você conquistar aí um lugar, possivelmente nessas empresas ou em outras que você desejar. Então a gente percebe aí essa ampla utilização dessa linguagem. Sim. A gente tem também a possibilidade de resolver tarefas maçantes com Python. E a gente tem até um livro muito popular que, se eu não me engano, tem esse título mesmo. E um outro nome, obviamente, em inglês. Então, resolver tarefas maçantes em Python é uma motivação e também uma forma de você iniciar com pequenos projetos em Python. Então, imagine que você tem ali um conjunto de arquivos, de diretórios no seu computador que tem textos ou imagens, e aí você deseja renomear essas imagens com nomes específicos ou um determinado padrão de nome, e você vai lá manualmente, é, arquivo a arquivo, e isso se torna um tanto quanto complicado e chato. E aí, através de um script com Python, você pode resolver essa tarefa de uma maneira simples. E aí você vai se empolgando, você vai falando, opa, usei uma linguagem aqui para fazer isso. Aí depois você começa a trabalhar com outros tipos de arquivo, ampliando essas possibilidades, colocando um laço de repetição, utilizando uma outra estrutura de dados. De repente, quando você percebe, você tem ali um portfólio para colocar ali no GitHub, que é uma plataforma que você pode mostrar o seu trabalho. Então você pode resolver tarefas do seu dia a dia com Python, renomear diretórios, fazendo scripts para otimizar tanto ali no seu ambiente de trabalho, como remotamente, acessar outras máquinas.
Você pode também coletar dados na web para fazer um banco de dados e fazer inferências sobre isso utilizando recursos da linguagem de programação e das bibliotecas que aumentam o seu poder. Então, você pode resolver várias tarefas com a linguagem. E voltando, né, na filosofia Python, a gente também, a motivação é, vem muito disso também, porque como eu já te contei o meu processo, né, às vezes você tem uma certa dificuldade numa determinada linguagem e você acha que eventualmente a linguagem de programação não é para você, então dá uma chance para o Python. Pensa que o Guido, quando pensou junto com essa turma, ele queria simplicidade, pensando nisso como a alma do negócio de fazer essa nova linguagem. Então, através dessas palavras reservadas que são mais simples, ele busca tornar essa linguagem o menos complexa possível, de maneira intuitiva, de uma maneira também que busca uma certa elegância, que você fica ali conversando ali com a linguagem de uma maneira mais interessante para você aprender. E quando a gente pensa também, né, mais essas motivações, o porquê, imagina que quando você está iniciando, você tem ali as suas dificuldades iniciais, que podem ser desde como instalar o Python, porque eventualmente você não está conseguindo instalar ali na sua máquina, ou você quer instalar um ambiente de desenvolvimento integrado, ou um ecossistema como Anaconda, que tem as suas nuances, tanto no Linux ou no Windows, no Mac. Então você precisa que tenha mais do que aqueles 8,2 milhões de pessoas que eu te contei, ou que é desejável ter essa ampla comunidade para que eles te respondam de uma maneira mais ágil e que você tenha mais chances de obter aquela resposta que você precisa no tempo que você precisa. Porque às vezes pode ser um projeto de pesquisa, pode ser que demanda que você tenha um tempo específico, que você não pode ficar todo o tempo do mundo, e também às vezes é um trabalho de uma empresa que você precisa de um Google rápido. Então você contando aí com os fóruns e com essa comunidade facilita muito o seu aprendizado. Suporte e documentação. O suporte também vem da comunidade e a documentação depende também dessa comunidade que atualiza com frequência. Tanto o Python em si, quanto a forma também com que essa documentação ela é disponibilizada. A gente tem escolas como a Mentorama, que busca ter uma metodologia adequada para ensinar o Python, com materiais que seguem uma linearidade no aprendizado. E também, se você desejar ser autodidata, um bom início também é a documentação. E você, quando você tem uma documentação bem estruturada, aí você também diminui aquele bloqueio em entender os conceitos básicos ou recorrer quando você precisa ali saber da estrutura em si da linguagem, o que, que a comunidade ali que criou aquela documentação pensava. E então, com essa clareza e essa turma que está mantendo essa atualização, fica mais fácil de você se manter ali aprendendo. Como eu te falei, com a documentação e o Python atualizado, a gente tem essa comunidade que está buscando uma evolução constante. E essa evolução também que vem de terceiros, pessoas como a gente, desenvolvedores, que eventualmente fazem essas tarefas ditas maçantes, que criam novas bibliotecas, e aí a cada ano, vamos dizer assim, a cada dia, a gente tem ali uma nova proposta com novos artigos que colocam ali para a gente, novas bibliotecas para a gente visualizar com Python um gráfico melhor, para a gente poder trabalhar com imagens, utilizando às vezes algoritmos mais complexos através dessas linguagens de programação, dessas bibliotecas que facilitam o nosso trabalho. Então, com esse trabalho de pesquisa que vem tanto da parte acadêmica, dos desenvolvedores que estão nas empresas ou curiosos, a gente tem essa proposta de novas bibliotecas que facilitam a evolução da linguagem e também tornando-a mais simples possível. E aí eu já falei para você, né, sobre as bibliotecas. E aí eu queria te contar sobre o OpenCV, o Pylon e o Scikit-Image, que são bibliotecas muito comuns para a área de visão computacional. Então, eu te contei também que eu iniciei o meu projeto de pesquisa na área de visão computacional. Essas bibliotecas são minhas amigas no dia a dia, porque eu tenho que lidar com
com elas, e elas me ajudam muito a fazer as minhas tarefas com menos linhas de código. Para você ter uma ideia, pode existir algumas formas de eu ler uma imagem. O OpenCV tem a forma dele, o Pillow também, o Pillow. Então, só que o OpenCV ele tem outras funções que vão favorecer ali uma determinada etapa que eu preciso desenvolver ali no meu projeto que ele pode me oferecer, como alguns algoritmos que dividem as imagens, que fazem alguns cortes específicos, que fazem um processo, aí já estou te contando partes complexas, né? Como dilatação da imagem, erosão da imagem, palavras-chave que depois você pode pesquisar para entender como você pode trabalhar com imagens utilizando o OpenCV. E quando a gente fala também sobre imagens, a gente pode pensar em como melhorar uma imagem. E aí, quando a gente vai em softwares de edição comum, como Photoshop, ou indo para o mais básico nos aplicativos, a gente pode trabalhar com brilho, contraste, cor, saturação, filtros de ruído, e essas bibliotecas, elas já proporcionam também você trabalhar com imagens, trabalhando com alguns filtros, fazer esse pré-processamento nesses arquivos de dados. Então, como você pode perceber, ela facilita. E eu te contei que essas bibliotecas são relacionadas à visão computacional. O Scikit-Imagine, além disso, ele pode ser utilizado muito na área de ciência de dados, quando a gente também pensa em machine learning, que ele possui algoritmos de classificação, então aprendizado de máquina, que está muito em alta, é uma grande tendência, e através dessas bibliotecas a gente tem esse trabalho facilitado, e o Python também nos dá isso. E aí, vem como aprender Python, mas antes eu tenho certeza que o Fernando quer contar alguma coisa pra gente. Sim, isso mesmo. Tem algumas dúvidas aqui também que eu quero até perguntar para você. Então, comparando com outras linguagens, o aprendizado do Python é teoricamente mais rápido também? Eu considero, e é óbvio que tem um viés que é muito pessoal, mas como descobrir se você não tentar? Agora, o que eu estou compartilhando com você são a minha experiência passando por aquelas linguagens. Obviamente que tem uma questão. Como eu fiz a graduação, eu tive que aprender a programar inicialmente. Então, eu tive que desenvolver um pouquinho da lógica de programação, a base ali foi o C++, mas eu tive um espaço ali em trabalhar com a codificação. Depois eu retornei para o Python e percebi que a minha tentativa em programar com MATLAB, Python, e entendendo o que eu já tinha passado com Java e com o C++, eu fiquei muito mais amigo do Python. Então, assim, eu estou defendendo ele e eu queria que vocês experimentassem e tentassem verificar se vocês consideram ele mais fácil para você. Mas eu considerei ele mais intuitivo, mais fácil de você manipular, e também por causa dessa questão da ampla comunidade, que na hora ali do aperto, você sente que você tem a resolução dos seus problemas de maneira mais rápida, que é um grande motivador para você continuar desenvolvendo. Sim. Bom, continuando a partir daqui, uma coisa que até o Felipe citou, a importância da demanda hoje para um desenvolvedor Python, né? Então, hoje um especialista em Python é um trabalho aí altamente procurado, muito bem pago também por ser uma linguagem considerada simples. O Python foi adotado, inclusive, pelas maiores corporações do planeta, né? Como Google, Spotify e Facebook, como o Felipe citou. Então, entre várias outras profissões, né, um desenvolvedor Python pode desempenhar o trabalho de engenheiro de software, né, cientista de dados, especialista em AI e também desenvolver jogos. Bom, seguindo a partir daqui, apresentando um pouquinho sobre o curso, é um momento onde que você realiza um treinamento muito específico e com especialistas que estão nessa área, né? Então, o mentor ele terá como objetivo aprimorar o seu raciocínio para que a sua produtividade seja melhor durante o curso. Então, você tem uma avaliação de desempenho a cada fase e atividades na práticas. Então, você sabe que precisa de um mentor aí para que seu conhecimento prospere e tenha o melhor desenvolvimento no mercado também.
citando um pouquinho como que a Mentorama, né, auxilia os alunos a encontrar um emprego nessa área. Além do nosso centro de carreira, você vai ter aí um gestor de RH lhe acompanhando em todo momento, te dando dicas como criar aquele currículo do zero ou aquele portfólio muito difícil que você já achava que ia ser bem no início. Né? Então, a Mentorama tem esse processo de crescimento profissional acompanhado por um mentor também. Por esse profissional que é experiente, né, que compartilha com vocês as experiências do sucesso dele, assim como o Felipe está trazendo para a gente hoje. Então, até uma pergunta que eu faço, Felipe, para as pessoas que estão aqui iniciando, já deixou de apresentar um projeto, né, por ficar com medo dele não alcançar o resultado esperado? Ou já desistiu aí de se candidatar, né, a uma vaga por achar que não tinha um conhecimento suficiente para lidar com essas resoluções aí e problemas da sua área? Então, esse é o momento que você tem que entender que na Mentorama vai ter essa mentoria, né? Hoje a gente citou o Felipe, mas em outros cursos também a gente tem outros mentores com bastante experiência. E o Felipe, por ser pesquisador na área de visão computacional, trouxe o conhecimento dele hoje e mostrou o quanto que é importante ter a mentoria para levar você daqui para frente. E como vai ser o processo organizacional? Né? Você assiste às aulas da nossa plataforma interativa e adaptativa em qualquer aí dispositivo que você tenha, tá bom? Então, a teoria você vai fazer de forma rápida. Você vai poder fazer atividades, né, a cada módulo. Essa atividade vai auxiliar vocês para que você tenha um entendimento melhor do curso. Então, esses exercícios, né, que ficam em cada módulo são excelentes para a fixação do conteúdo e claro, né, com correções individuais feitas aí pelos tutores, que possibilitam que você tire a dúvida específica e entender aí o melhor os temas mais complexos, tá bom? E além disso, com a conversa com o mentor, sempre te dando dicas para que no final você realize o seu projeto para implementar no seu próprio portfólio. Então, a mentoria é isso, né? Aquela parte onde o aluno se comunica com o mentor para tirar qualquer dúvida também das atividades. E como que se aprende na Mentorama? Aqui eu mostro na prática como que é a nossa plataforma. Além disso, como que tem o fórum de discussões onde você pode deixar a sua dúvida. E como a Dora está falando aí, me inscreve nesse curso, Fernando. É muito importante para que vocês façam também. Eu já faço esse curso, eu estou na parte zero do curso, até falo para o Felipe que eu estou aprendendo bastante coisa, e está me chamando mais atenção ainda o tema Python. Olha que eu não era da área de programação. Bom, e a comunidade, né, o serviço de atendimento que você tem aí especializado, um time incrível que vai ajudar em vocês, em toda dúvida que vocês tiverem, o suporte da Mentorama, tá bom? E a comunidade que vocês têm acesso também para conversar com os alunos que, inclusive, estão terminando o curso, estão no meio do curso, até para tirar aquela dúvida. Então, tanto os seus amigos de colegas aí da área de estudo, ou também tutores e mentores, para estar te dando aquela dica, te ajudando aí a passar mais uma lição de casa, e também alguma dica e alguma dificuldade que você tenha também durante o treinamento. Esse é o momento que vai aparecer um botão aqui em cima para que vocês cliquem e tenham essa orientação profissional, né? É importante que vocês entendam que ser mentorado pela Mentorama vem como funcionar aí uma forma de desenvolver e aumentar a confiança que vocês podem ter nessa área, tá? Então, vocês que almejam direcionamento, deixa que a Mentorama faça isso para vocês com os nossos mentores. Então, clicando aqui em cima, você tem, inclusive, um desconto especial e mais um presente aí para que possa começar o curso, tá bom? Eu vou continuar a partir daqui, Felipe, aí da próxima pausa, tá? Tá bom, beleza. Você gostaria de falar uma coisa? Não, é só porque eu gosto assim de conversar e motivar as pessoas, Sim, e talvez eu seja suspeito a falar, porque eu sou mentor da Mentorama no nosso curso do sim, Python do Zero ao Pro. Mas eu acho que um dos diferenciais da plataforma é o pré, o durante e o depois. No sentido que no pré a gente tem pessoas que se preocupam em fazer um material e chegar até vocês com qualidade e verdade. Então, sim. eu que quando entrei na Mentorama, eu entrei como apenas mentor, eu participei ali um pouquinho das reuniões de início, então eu percebi que é uma galera preocupada e engajada com isso, preocupada também com o foco no usuário e fazer o melhor. Eu, como mentor, eu quis
contribuir com, tipo assim, diminuindo a barreira e a distância Sim. naquele assunto que parece muitas vezes difícil e complicado, tornar ele mais acessível, ser um facilitador de conteúdo. E aí depois percebendo o grupo que a gente tem no Discord atualmente, e eu tô assim, eu fico visualizando lá, mas e vejo que é uma turma muito engajada e uma turma boa. A gente tem alunos que são assim pessoas disponíveis para ajudar, sem falar da nossa atual mentora. Eu preciso também dizer da Duda, que ficou um tempo com a gente, que foi muito legal, da Milena, que atualmente está presente ajudando o pessoal, e depois ainda a Mentorama ajuda você a achar um emprego, né, que depende de você, obviamente, mas imagina, é tipo, é um bom início. Então, Sim. para quem está começando do zero, então eu acho bem legal. E foi E como você dependendo, mesmo disse. Pode ah, falar. não, e é isso, e aí dependendo de você, ter consciência de que é preciso respirar, que o aprendizado ele não vem do dia para a noite, mas você acreditar que você pode aprender, se desafiar e contar com o suporte, com os recursos que você tem. Então, indico. Sim, foi como você mesmo disse, né, a ajuda do mentor é importante, né, inclusive na Mentorama, que vai estar ajudando os alunos, que é aquela pessoa que tem aquela dificuldade, né, de entender como que vai acontecer as atividades, as práticas. Então, se você tem a oportunidade de conversar sobre o problema, né, com alguém que entende sobre e pode te ajudar na resolução de forma mais assertiva, por já ter passado por situações similares. Então, na Mentorama, você tem esses mentores que vão trazer essas experiências. E já me dá uma dica aí dos módulos que vai ter, Felipe? Joia. Eu sou responsável pelo módulo Python do zero. Sim. Então, considerei assim, uma introdução ao Python. A gente tem, deixa eu ver aqui, introdução ao Python. Eu te conto um pouquinho do que eu estou te falando nesse webinar, das motivações, por que você deve aprender, fontes de informação que você deve buscar, estrutura de dados que a gente vai trabalhar com listas de listas, filas. A gente vai trabalhar depois com um pouquinho mais, que às vezes é considerado um pouco intermediário, que é programação orientada a objetos. E depois a gente fala sobre erros, exceções, testes. E aí nessa etapa a gente apresenta, eu vou considerar que essa etapa que eu falei até agora é o básico ali do Python. E aí a gente tem um material e a gente vai num ritmo que eu considero que ele é adequado para quem está ali dando os primeiros passos, porque ele vai te dando ali alguns recursos para que você já comece a programar e resolver alguns problemas no final de cada módulo. E depois a gente parte ali para o Git, que é um método de você fazer um controle de versões, utilizando também o GitHub, que é muito popular, que você pode publicar um portfólio de programação. Depois a gente fala sobre banco de dados, que, querendo ou não, o programador ele sempre vai passar por essa etapa de precisar trabalhar com banco de dados. Então a gente integra ali o Python com o SQL, e a gente também trabalha com outro módulo que é data, tempo, o básico de threads, que é programação paralela, e depois a gente parte para alguns, é, como se fosse ecossistemas ou áreas que você pode atuar, que eu separei, considerando que são áreas em alta. Considerando, então, a análise e visualização de dados, que são recursos que você vai utilizar, sobretudo para ciência de dados e também para machine learning, e depois tópicos de desenvolvimento web, em que a gente faz um CRUD, que é criar, ler, fazer um update, utilizando esse framework que você pode começar com o básico ali do desenvolvimento web, mas obviamente do básico ao intermediário e avançando aí para você ter esses contatos com ferramentas que eu considero que são bastante requisitadas aí no mercado. Sim, e mostrando um pouquinho da parte pro do curso, onde tem um Python profissional, tem ali umas aulas bônus também, aprendendo Django na prática. Além disso, a gente tem o SQL, que é o banco de dados relacionais, e o aluno vai aprender bastante coisa, né? Desde o introdutório do Python até o mais avançado, que seria o SQL, para ajudar ele a entender sobre os bancos de dados. Temos também um conhecimento de programador universal, onde ele entende mais sobre o Git, mais sobre o SQL, algumas formas técnicas de aprender o inglês de programação. Bom, e além disso, esse vai ser o currículo, né, após a conclusão do curso, com as habilidades que é escrever código, desenvolver aplicativos desktops e móveis, né,
se especializando em Git e entre outras coisas que vocês verem aqui. Bom, além disso, o privilégio, né, quem estuda na Mentorama, que são um salto centro de carreira, onde você tem um treinamento mais profundo, né, que é você realizando a matrícula conosco, você tem um acompanhamento exclusivo após o final do curso, com 4 orientações de carreira por ano, né, acesso exclusivo a 6 workshops, consultas exclusivas também ao vivo com o nosso tutor e mentor, participando do laboratório acelerador no Discord, até que pode ser até que você compita aí com outros alunos ou trabalhe junto em um projeto final, e além disso, vocês também têm um mês gratuito de inglês na English Live, que eu vou citar isso mais para frente. Bom, e a gente, como eu citei lá no começo, né, a gente ajuda vocês a encontrar o emprego do sonho de vocês, que vocês almejam hoje. Para quem está iniciando, acha, hoje eu vi até que tinha uma pergunta aqui, eu tenho 41 anos, será que eu consigo emprego nessa área? Ou, para quem está iniciando, eu tenho 19 anos, será que eu consigo emprego nessa área? Eu acho que tudo sim depende de você, do quanto você vai poder se dedicar no curso da Mentorama, porque estamos aqui para te posicionar e te dar uma base de como entrar no mercado de trabalho. Então, esse é o ponto inicial que vocês têm que pensar e clicando aqui em cima e tendo essa orientação profissional. Um ponto que eu até falar o mercado de trabalho atravessa um momento, né, que faltam profissionais preparados para atuar aí em funções específicas, inclusive na de Python. Então, de acordo com o importante estudo mundial, né, o Brasil hoje enfrenta essa dificuldade e é importante que você tenha um curso, né, entenda sobre mais, tenha mentorias sobre a área de Python, que inclusive é uma área muito demandada, né, o Felipe. Hoje muitas empresas que são tradicionais estão tendo que ir para o caminho tecnológico e para isso falta profissionais para essa área. Então, com os cursos da Mentorama, a gente vai estar aqui para te auxiliar, dando essa orientação profissional. Se for outro curso também que você se encaixe, temos cursos de web design, temos cursos também de Java, como a gente citou aqui também, que é um competidor ali lado a lado de Python, a ciência de dados e entre outros cursos que pode sim te colocar no mercado de trabalho, tá bom? Aqui na Mentorama você vai ter a base. Bom, Felipe, pode continuar. Tá, joia. Eu vi que a Nana falou que gosta das minhas aulas, eu queria agradecê-la por isso, fico grato. E também, só aproveitando, Fernando, porque talvez estou vendo aqui umas perguntas, você me permitir Sim, de responder rapidinho? sim. Me falaram assim, é difícil por conta de... Me falaram que Python é difícil por conta de ser Isso. baseado em C++. Isso procede? Não, gente. É, mesmo que eu tenha contado para vocês essa experiência de ter aprendido um pouquinho do C++, do Java, do MATLAB e do Python, eu espero ter sido claro lá naquele ponto que eu falava que é legal aprender essas linguagens porque, uma certa hora, elas conversam entre si, então, quanto mais você souber, mais coisa você pode fazer. Mas eu considero que mesmo você não entendendo o C++ ou qualquer outra linguagem, começar com Python é um ótimo começo. Então pode mandar ver. Um outro ponto também de discussão que gera muita polêmica é com a questão de idade. Eu estou vendo que a Alessandra está comentando sobre isso, que ela tem 47 anos e ela quer focar 100%. Então, se quer focar 100%, já conseguiu. E a gente também precisa educar o mercado, que a gente precisa fazer essa transição de carreira no momento que a gente julgar mais adequado, e a gente deve a gente deve entrar no mercado não pela idade, mas pelo nosso conhecimento, pelo nosso esforço. Então, essa coisa do ser velho, ser muito jovem, se tem pessoas que recrutam baseado em idade, eu acho que a gente tem que mudar isso. E tem que ser por nosso mérito mesmo, pelo nosso esforço. Então vai firme, vamos juntos que a gente vai conseguir. Então, vamos lá, eu vou continuar. Eu estou aqui agora no Como Aprender Python, e aí os primeiros passos no aprendizado. Queria te convidar a pensar, então, A sua tela não está apresentando. beleza, então eu vou voltar aqui, eu vou no Screen. Agora foi, Agora Fernando? foi, tudo ok. Beleza, joia. Então, como aprender Python, primeiros passos no aprendizado, e aqui vem também sobre o processo do aprendizado em geral. Então, quando a gente pensa em metas para você seguir, pensa no seguinte, quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. É real. Eu te contei ali um pouquinho sobre pensar numa árvore.
quando a gente pensa ali na sintaxe básica do Python, a gente pode pensar que quando você está aprendendo o básico, você está formando as raízes, depois você está formando o tronco. Quanto mais você subir esse tronco, você chega ali dos galhos. Esses galhos podem ser as áreas de atuação que você pode atuar. Repara que com essa base, essa raiz sólida, você tem chance de transitar por esses galhos e conseguir aí um papel, um desenvolvimento em Python com mais qualidade. Então eu te convido a pensar, fazer uma pesquisa também. Primeiro, tomar uma decisão. Quero aprender Python? Ótimo. Vamos começar então pelo básico. Se você já sabe um pouquinho, não ultrapasse o básico, porque às vezes a sua dificuldade está sendo ali naquele processo inicial. Então comece do zero, comece do início, pegando tudo o que você precisa ali para poder trazer essa raiz, esse tronco bem definido, e depois tenta definir onde você quer atuar. Porque, por exemplo, se você quer atuar em desenvolvimento web, você tem ali o Django e o Flask. São frameworks diferentes. Às vezes você pode saber um pouco de cada um, mas eventualmente você vai atuar em um deles. Então é melhor que você foque em um deles. Ou então se você vai trabalhar com ciência de dados, aí você vai usar o Anaconda com o Jupyter Notebook e encontrar esse caminho, porque aí você vai poder utilizar essas bibliotecas que são específicas para esses ecossistemas que você deseja trabalhar, esses nichos de mercado, e então ser mais produtivo para você alcançar o sucesso. Óbvio que você pode ficar à vontade para aprender um pouquinho de cada, mas se você deseja atingir uma determinada vaga específica e aí você precisa focar. Então, eu acho que é importante você definir essas metas. Um outro ponto é você escolher materiais e métodos. Já falei da Mentorama, né? Agora você já sabe que é um bom caminho. Mas também existem algumas possibilidades de você buscar boas referências. E aqui tem uma coisa que eu faço que eu quero compartilhar com vocês, que talvez vocês já façam isso. Eu vou aqui no site da Amazon, não é propaganda, mas eu digitei aqui Python. E aí a gente tem alguns livros mais populares. E eu gosto de fazer um filtro eventualmente pelos comentários. Então, um livro que eu gosto muito é esse Python, a Introdução à Programação com Python. Também gosto desse curso intensivo de Python. E também da mesma linha desse curso a gente tem o que resolva tarefas maçantes com Python, que eu comentei com vocês. A gente tem também aqui, olha, repare que a gente tem um nicho aqui que é análise de dados, que eu acho super válido se você quer trabalhar com Python para esse contexto. E também é uma série muito famosa do Use a Cabeça Python, a gente também usa a cabeça Java, outras linguagens, e eventualmente você pode gostar, por exemplo, da diagramação dele. Mas do básico para quem está começando, eu sugiro este livro, porque ele conversa com você de uma maneira mais amigável. Então, eu acho que são bons livros você filtrando aqui pelos avaliação dos clientes, verificando se você e fazendo uma seleção pelos filtros, e você consegue achar um livro que pode ser interessante com Python, sendo que eu já te dei essas dicas. Então, definir também um nicho é importante por isso, porque você vai, sei lá, Python Django. Vamos ver juntos. Aí a gente tem aqui esse livro que é um dos mais populares e você pode também escolher, por exemplo, folheá-lo, verificar se ele é para você e especificando os assuntos. Então, Inclusive, Felipe, eu já adoro, a nossa especialista da Mentorama, já deixou aqui no chat a bibliografia que você indica de dicas aí de livros, tá? Pra ótimo. galera que você mandou pra gente, já tá aqui no chat, mas pode continuar apresentando. Então, beleza. E aí, depois de falar dos materiais e métodos, aí a gente vê que, por exemplo, no processo de aprendizado, às vezes a gente vê essa casquinha aqui por fora, que é a sintaxe básica que você vai aprender, mas quando você se depara com um problema real, eventualmente você se assusta e você vê que a ponta do iceberg é mais embaixo. Mas o que acontece? Quando você precisa de vislumbrar essa ponta do iceberg para você então se aprofundar um pouco mais na linguagem. E aí tem algumas características que também são desejáveis de um bom programador. Além de aprender a sintaxe básica, é interessante que você exercite a sua lógica de programação, que você tenha uma capacidade de abstrair, quer dizer,
transformar problemas do mundo real em código. E isso daí a gente também trabalha no nosso curso, que são os exercícios básicos para que você possa exercer e estruturar como a sua mente funciona, como o problema como você pode conversar com a sua mente e reproduzir aquilo em forma de código. E muitas vezes a gente precisa ir dividindo o problema que a gente tem em problemas menores, para que então a gente consiga resolver o problema real de maneira completa. Então, o Python ele também nos ajuda a trabalhar com esses bloquinhos. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar de onde a gente pode aprender Python e a gente vai ver que com o Google Colab a gente pode trabalhar com bloquinhos de código. E tópicos importantes para você aprender, que eu considero essenciais: lógica de programação, estrutura de dados, orientações a objetos, banco de dados, APIs e conectividades, e aí eu colocaria aqui uma vertente que é o nicho que você quer atuar. E isso daqui é comum a todas as linguagens de programação. Quando a gente fala sobre APIs e conectividade, a gente está pensando também nessa integração de uma aplicação com outra. Então, fazer um programa conversar com outro. Se você está desenvolvendo web, pegar, por exemplo, uma plataforma que você tem e criar um outro bloco de código que otimiza através de uma API. E isso tudo com Python, de maneira com que você torne as coisas melhores ali para o seu contexto de trabalho mais produtivo. Também é preciso ter paciência, né, gente? Porque quando eu insisto com vocês para darem uma chance de que não se aprende de um dia para o outro, etc., você precisa entender que que a ansiedade que assola o nosso dia atual de aprender rápido para conseguir aquela vaga, etc., na verdade se trata de um processo. Quando você fica em paz consigo mesmo e entender que é um processo, o aprendizado, você fica menos estressado quando você resolve um problema, quando você tem um problema difícil e você demora um pouquinho de tempo para resolvê-lo, porque assim você entende que isso faz parte do seu processo de aprendizado e que na vida, quando você for programar para uma empresa, etc., você vai passar por isso. Não vai ser sempre fácil. Então você vai ter momentos ali de glória, mas outros momentos que você precisa ter paz e ciência, paciência. E depois, quando a gente pensa também como não desanimar, né? Porque a gente percebe que, poxa, eu iniciei agora, eu posso desanimar pela minha idade, pelo fato de eu não saber nada, pelo meu contexto ser muito difícil, por eu não ter dinheiro. Mas saibam que outras pessoas têm dificuldades muito maiores e elas, inicialmente, elas começam, elas dão o primeiro passo e não desistem. Então, às vezes, o pouco que você oferece, esse primeiro passo é muito. O pouco no muito pouco é muito. Eu gosto muito dessa frase. Pode ser aplicada em várias etapas da vida. E também pensar em projetos. E aí depende do nicho que você vai atuar. Você pode pensar em apresentar os seus projetos, por exemplo, em plataformas online como o GitHub, e então ir de acordo com o seu nível de aprendizado e evolução. Por exemplo, para quem iniciou na faculdade ou um curso, um dos projetos iniciais que você pode ir publicando para você ver, para você apresentar para os recrutadores, é aqueles desafios iniciais que você está resolvendo e ir populando no seu GitHub. À medida que você vai aprendendo Python, você também está aprendendo como utilizar o GitHub. E assim você já diminui essa barreira entre essas duas plataformas e também cria ali um hábito de apresentar o seu trabalho. Também quando a gente deseja apresentar um projeto ou escolhe ele para fazer, a gente se sente mais motivado em fazer uma coisa bem feita, com início, meio e fim. E aí, onde e como praticar? E a gente vai praticar o Python com o mínimo de esforço possível. E isso é uma das motivações que também que eu quero te contar que é muito legal com o Python. Algumas outras linguagens de programação, para você começar, você precisa instalar um punhado de coisas e às vezes você precisa até formatar o seu computador para poder instalar um sistema operacional, fazer modificar variáveis de ambiente e que para uma pessoa que às vezes é muito leiga no assunto pode ser uma barreira que pode demorar até alguns dias ou semanas, dependendo. E aí você pode começar a praticar com Python com algo que todo mundo tem, por exemplo. Vou te falar agora. Através do Google Colab. E aí, se você tiver um celular, se você tiver vendo em outra plataforma, depois você digita lá no Google Colab. E aí a gente vou te apresentar aqui rapidinho para você ver como a gente pode começar facilmente. Então, eu já coloquei aqui o Google Colab
mas eu vou aqui no básico, para a gente poder ver o que você vai fazer. Então, eu entrei aqui no colab.research.google.com e aí fiz o meu login no Google, na plataforma do Google. E aí, quando você loga, você pode criar um novo notebook. Então, é isso que eu vou fazer. Repara que eu só entrei e loguei no site aqui. E aí ele vai demorar um pouquinho para carregar, e é isso que eu tenho aqui, já um ambiente de desenvolvimento. Aí eu posso digitar aqui Mentorama, que eu estou renomeando meu arquivo, e aqui eu posso escolher se eu quero codificar ou se eu quero criar um texto inicial para poder dizer que é alguma coisa específica. Por exemplo, webinar, Mentorama, que a gente tem aqui aparecendo, pode formatar isso de uma maneira diferente, e é baseado numa linguagem que chama Markdown, que é muito utilizada também para você fazer instruções quando você faz um código, e aí você faz essas instruções nessa linguagem de programação para apresentar as funcionalidades do código. Então você pode combinar nessa plataforma código e texto e explicar o que você está fazendo. Então vamos supor que a gente pode fazer um comando básico, que é o início. Hello, World. Olá, assim, olá, galera da Mentorama. Aí a gente dá aqui um play, né, que é um Shift Enter, e ele vai demorar um pouquinho para conectar, e aqui já tem o seu primeiro Hello World. Entende como você, a partir de uma plataforma do Google, você não precisou de instalar nada na sua máquina para poder dar o seu os seus primeiros passos ali com Python. E o legal do Google Colab é que você pode utilizar de um recurso bem interessante. Por exemplo, você pode utilizar uma GPU, que é uma placa de vídeo que para programas mais complexos, como, por exemplo, os relacionados à visão computacional, Deep Learning, você tem uma GPU grátis do Google que você pode utilizar e fazer tarefas mais rápidas. Nem sempre, para quem está começando, vai precisar de usar uma GPU, mas isso daqui é um grande atrativo também para que você possa utilizar. Então, enfim, aqui a gente tem o Google Colab, e voltando aqui para a nossa apresentação, você também pode programar através do celular. Então, eu te convido aí, se você usa o Android ou o iOS, que você procure aí na sua Apple Store ou na sua Play Store com a palavra-chave Python, e você vai se deparar, por exemplo, no Android com todos esses. E aqui uma dica também para quem usa o iOS, que é o Pythonista 3. E aqui, o muito falado é o PyDroid 3, que pode ser uma boa alternativa para você dar aí os seus primeiros passos com Python. Vale lembrar que é uma alternativa, mas se você quer avançar bastante, trabalhar com outras bibliotecas, etc., eu aconselho que você desenvolva no seu desktop, no seu notebook, para que você possa explorar com mais qualidade. Sendo que até para tarefas avançadas você também pode usar o Google Colab, mas depende do seu contexto de desenvolvimento, ok? Então fica essa dica aí, espero que vocês tenham achado legal, porque algumas pessoas talvez nunca tenham pensado, olha, eu posso programar através de aplicativos, e eventualmente você pode colocar um tecladinho ali no celular, ou então quando você vai viajar, exercer alguma coisa, testar alguma coisa que está no livro, pode ser algo fácil para você testar. Editores de código populares, então a gente tem aqui popularidades que você pode começar a programar aí no seu notebook, no seu desktop, através de blocos de notas, que é aquele bloco de notas simples que a gente tem no Windows, no Notepad. E você pode estender ele também. Através do Notepad, que é esse bloco simples, a gente pode utilizar através do terminal e rodar aquilo que a gente escreveu lá no TXT, salvar com .py. Então a gente pode chamar esse bloquinho de texto e rodar ele no terminal sem ter um punhado de coisas instaladas. Obviamente, nesse caso, a gente precisa ter o Python instalado no nosso desktop. Mas é uma oportunidade de a gente começar com o básico, sem a distração de outras ferramentas, outros módulos. E a gente tem aqui as IDEs, que são muito populares. E aqui eu coloquei como curiosidade para você, porque também é um assunto muito comum. Qual IDE que eu escolho para poder programar? E a gente tem aqui por popularidade, que é o Visual Studio Code,
Visual Studio, Notepad++, IntelliJ, IntelliJ, o Vim, Sublime Text, Android, etc. Sendo que eu comecei pelo Spider, deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele nem está aqui. Deixa eu te contar rapidinho por que comecei com ele. Foi porque no nosso curso da Mentorama, a gente trabalha também como Anaconda, que é uma plataforma ali que oferece vários recursos. E ele é muito baseado no Jupyter Notebook, que é muito parecido também com o Google Colab. Inclusive, indico para você começar. E no Anaconda a gente tem o Spider e também o PyCharm. Mas aí eu fui mais com a cara do Spider ali no princípio e comecei a desenvolver tudo ali no Spider. E sendo que o PyCharm também é muito querido para a gente poder trabalhar com... Cadê o PyCharm? Tá aqui. Muito querido para a gente poder trabalhar com Python. E a gente também tem o Atom, que ele também é um software que é feito pela turma lá do Linux, que conversa com GitHub, mas eu acho que é baseado também no software aberto e tudo mais, que são boas alternativas. Agora, merece também um destaque o Visual Studio Code, sendo que, na minha concepção, dentro do que eu já experimentei, ele amplia a possibilidade de você trabalhar com diversos módulos, inclusive programar em Python, Java, C++, outras linguagens, sem que você precise, por exemplo, variar em diversas ideias específicas para cada linguagem de programação, o que aumenta a sua facilidade na curva de aprendizado em utilizar todos os recursos da IDE, e também você poder transitar entre uma linguagem e outra sem instalar diversas ideias específicas para cada linguagem. Então eu gostei bastante também, gosto de utilizar o Visual Studio Code e eventualmente eu transito entre essas ideias. E agora, dicas finais para inspirar e dicas para te ajudar com o pé direito. Isso daqui é só uma chance de falar mais abertamente, mas antes eu penso que eu posso dar essas dicas finais também com as dúvidas finais que o Fernando nos contar, e aí eu posso ir emendando. O que você acha, Fernando? Sim, sim. A gente tem algumas dúvidas que a gente pode tirar agora dos alunos. Você gostaria? Beleza, claro. Certo. Deixa eu pegar aqui algum. Nessa parte, aí as dicas finais, aí eu já faço o nosso término, tá bom? Que aí a gente já responde e... Ó, me falaram que o Python é difícil por ser baseado em C++, isso procede? Essa eu comentei, e aí eu falei que eu considero que não, porque o Python é uma das linguagens mais fáceis, pela motivação que eu te contei, pelas palavras reservadas serem mais legíveis. Sim, eu lembro. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Sobre a linguagem R. Na Mentorama a gente tem um curso focado em linguagem R, que é consciência de dados. Mas você saberia dizer alguma coisa sobre? Sim, o R ele é muito baseado no MATLAB em geral. É a mesma coisa. O curso da Mentorama eu ainda não conheço o conteúdo dele, mas eu talvez a pessoa que perguntou, o estudante que perguntou, ela tenha percebido que encontrar as fontes de informação do R é muito, às vezes é muito complicado. Você encontra umas fontes em inglês e a gente precisa de conteúdos em português que fala assim, olha aqui, eu vou te ensinar, você vai aprender, tudo bem. Então é por isso que eu acho que essa iniciativa da Mentorama em ensinar o R eu acho positiva, mas ainda da grade eu preciso pesquisar sobre o conteúdo em R, mas sendo da Mentorama eu indico, pela aquela história que eu falei, não sendo vendedor, acreditem em mim, mas pela experiência mesmo que eu tive. Sim, vou continuar a partir daqui, tá bom? Tá bom. Bom, seguindo, qual que é o valor, que é uma surpresa que a gente guardou aqui para o final. Eu acredito também que é muito importante, Felipe, quando você vai fazer aquele curso que tanto almeja, é ter aquele desconto, né? Com Além de certeza. economizar, fazer o curso que adora. Essa é a dica bônus, né? A dica infinita. Sim. Bom, e na Mentorama vocês podem sim parcelar em até 24 vezes de R$ 256,44, sem se preocupar
preocupar, inclusive a gente tem aí uma avaliação de crédito, onde ajudam vocês parcelando em 24 vezes, ou até mesmo com o primeiro pagamento daqui a 3 ou 6 meses, tá? Então, comece agora com a Mentorama e só daqui 6 meses se preocupa aí com as parcelas, nesse momento para você tirar dúvida, realizar as suas atividades, que é muito importante. Então, a Mentorama, né, ela cobrirá as despesas aí dos primeiros de 3 a 6 meses de treinamento, isso depende da avaliação, e nesse momento você participa de palestras, workshops, aprimorando aí as suas habilidades, e claro, encontrando um emprego aí, comece a ganhar muito mais, tá bom? Bom, além disso, quem já se inscreveu, inclusive já tem alguns consultores já atendendo aí os nossos alunos, já ganharam aí um curso, né, da Mentorama, sendo do mesmo valor, né, ou até mesmo inferior, e qualquer curso. Então, a gente tem áreas de games, né, áreas de experiência ao usuário, que é o UX Design, Web Design, Java, entre outros cursos. Então, quem clicou aqui em cima, que está falando com um de nossos consultores, já garantiu aí esse curso brinde. Bom, então por isso que é importante, pessoal, que nesse momento vocês tenham, assim, essa orientação profissional com um especialista da área, dando o melhor suporte. A qual curso que você também se identifica mais, né? Às vezes, alguns alunos falam, eu quero aprender Python, mas hoje a minha empresa está com foco em HTML. Qual que seria o curso mais desejado ou que seja de encontro ao meu objetivo? Então, sim, você tem essa orientação profissional. Então, a mentoria já começa desde o início ali do suporte, a tirar dúvidas do curso, que é importante para que vocês aí escolham a área certa para poder investir, tá bom? Então, quem clicou aqui já garantiu o desconto e o presente especial. Felipe, você tem mais alguma coisa para mostrar para gente? Eu finalizei minha apresentação, mas gostaria de agradecer. Não sei se a gente tem tempo, se a gente tem mais perguntas, aí fica a seu critério, mas dizer Esse é o momento das perguntas. Eu achei que Beleza. vocês tinham algo mais para apresentar. Deixa eu só colocar aqui as perguntas. Vou colocar desde o início, que teve tanta pergunta. Ótimo. Bom, uma pergunta para o mentor e também para mim, da Laurita. Quem não tem conhecimento de programação tem condições de acompanhar esse curso? Sim, como nosso mentor vai dizer agora, né, por ser Python aí uma linguagem de programação muito fácil de lidar e por você ter a base com os melhores mentores aí profissionais do mercado. Mas Felipe, pode dar sua dica. Quando eu pensei no curso e na forma com que eu ia tentar explicar, eu tentei realmente diminuir essa barreira, porque eu entendo que muitas pessoas precisam começar do zero. E então, sendo, tipo assim, pegando na sua mão e falando, vamos lá, você consegue, vamos aprender juntos? E aí, essa foi a minha intenção. Então, eu acredito sim, mas sempre tendo aquela estima de ir desenvolvendo além, de ter o nosso método, o nosso suporte, mas buscar ir além e ir se superando, para que você possa continuar desenvolvendo. Pense sempre a linguagem de programação como desafios a serem vencidos, e não só completar o curso. Então, acho que sim, que é preciso começar a dar o primeiro passo. Tem algumas perguntas que a gente já respondeu. Aqui. Do Alan, quanto tempo demora para formar uma base boa no Python para poder trabalhar, Felipe? Certo. Alan, eu estava até refletindo sobre essa questão para poder trabalhar. E aí a gente falou também sobre metas. Então eu penso que imagine que você precise, se você vai começar do zero, você precisa pensar assim, onde eu quero chegar, eu quero trabalhar então com desenvolver para o web utilizando Python. Então você vai ali buscar algumas vagas de empresa e verificar os requisitos que ela tem. E então você vai verificar, olha, eu preciso do Python, mas o Python que ele quer de mim, no nível júnior, por exemplo, é voltado mesmo para desenvolvimento web. Então eu preciso ali me aprofundar também no Python, um pouquinho em Django ou Flask, e então você vai caminhando para formar esse conhecimento. Agora, para você dominar a sintaxe básica, que a gente passa ali pelo nosso curso, passando por uns assuntos um pouco mais complexos, como Git, banco de dados, threads, entre outros, eu acho que é o tempo que o curso ele promete, entre 6 e 8 meses, dependendo do seu desenvolvimento. Você pode terminar antes, desde que você esteja 100% focado
como a nossa colega comentou. Então, depende muito, assim, do seu esforço, da sua vontade, mas eu acredito que o tempo te faz um melhor programador. Quanto mais tempo você exercer mais a programação, de júnior a sênior. Então, a gente tem que jogar com o tempo a nosso favor. Sim, tem uma outra pergunta aqui que é em relação à idade. Ah, da Carolina, existe algum tipo de preconceito com idade para ingressar nessa área, Felipe? Como são pessoas, né? Então acredito que a gente pode encontrar essas pessoas pelo caminho. Mas eu como pessoa, então eu quero incentivar vocês a fazer o movimento contrário. Quando a gente deparar com essa situação, então a gente fala assim, então eu não quero trabalhar nessa empresa, porque a gente precisa compartilhar dessas coisas boas. E a gente, e se existe é, eu creio que pode existir o preconceito em todos os campos, em todos os lugares. Mas o que a gente faz com isso se a gente se deparar com isso? A gente bola para frente, a gente se prepara mais e a gente pega uma empresa melhor. Então a gente vira o jogo. Sim, com certeza. Bom, dela também, ela perguntou como é o mercado para 30 mais e também para quem já vem com a bagagem de área, como finanças e negócios, para quem está migrando É, de área, por exemplo, Felipe. é muito legal porque essa área de finanças e negócios, a gente também pode trabalhar com Python e está muito relacionado à análise de dados, à utilização de bibliotecas. A gente tem até bibliotecas específicas para trabalhar com trade, pessoas que utilizam dessas técnicas para trabalhar com bolsas de valores e ter mais ganhos, tudo com a extensão aí do Python. Então, assim, como você tem, para quem tem mais de 30, mais de 40, mais de 50, quando você vai programar, você carrega a sua bagagem da vida. Então, você não pode desanimar com a idade. Então, primeiro, dar o primeiro passo. Se você, por exemplo, vem da bagagem da área de finanças e negócios e quer começar com Python, quem sabe você não pensa em trabalhar nessa área de finanças utilizando os recursos do Python, e aí você une o seu conhecimento que você já tem e coloca ele aí no nível de TI, que vai trazer mais valor ainda para sua carreira. Então, acho que é super possível. Tem mais uma dúvida aqui. Da Adriane, sou formada em estatística e ADM, gosto da área de dados, organizar informações, indicadores. Posso mexer no Python quanto aprimorar? Há muitos tópicos? Sim, sim, você pode mexer com o Python para trabalhar com essas áreas, inclusive eu percebo que é muito em alta. Eu acho assim incrível, porque às vezes é até difícil da gente saber mesmo, porque uma coisa é a gente aprender Python para trabalhar com assuntos de TI, mas a gente pode trabalhar com Python em diversas áreas. Por exemplo, às vezes a pessoa é da biologia e ela está utilizando o Python para fazer tarefas que relacionam a sequenciamento de DNA. A gente tem pessoas que são da finanças que trabalham ali com bolsas ou para organizar esses dados de uma maneira mais amigável. Quando a nossa colega fala sobre estatística e administração, a parte de estatística ela é muito forte em ciências de dados e machine learning em geral. Então, quem vem com essa base sólida, aquela parte de tratamento da informação e de apresentação dos dados já facilita muito. Então, você ali está naquela parte final da apresentação dos dados e utilizando os recursos de Python para poder utilizar das ferramentas e trabalhar nessa área. Então, eu acho sim que você pode investir nessa área e aprimorar. E com relação aos tópicos, eu penso que, primeiro, você pode, por exemplo, se você quer trabalhar então com a área de dados, às vezes você pode focar com o básico do Python, mas já ir trabalhando na plataforma que você vai trabalhar com esses dados. Assim você diminui a barreira nesse processo de aprendizado. Tem mais uma dúvida aqui. Da Laurita também eu tenho essa dúvida com relação da idade. A gente já falou sobre isso. Sou engenheira de software e o que a programação em Python pode agregar na minha carreira, principalmente migrando para uma carreira internacional. Olha só. Muito legal. Eu estava pesquisando sobre alguns países que têm desenvolvedores Java. A gente percebe que no Canadá é forte,
É porque às vezes cai muito no senso comum, faltam programadores, faltam profissionais de TI, mas eu penso que tudo depende do seu contexto e do contexto da vaga. Então você precisa também se preparar para aquela vaga específica, mas você precisa começar. Então comece aprendendo Python e depois você vai para as partes específicas da vaga. Eu pesquisei alguns países, eu percebo Estados Unidos forte, Canadá também, Brasil, talvez essa questão assim dos BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia, China. Gente, na minha área de pesquisa, os chinesinhos estão mandando ver lá. Então, assim, é muito amplo. E eu pesquisei sobre Portugal, eu percebo que tem vagas, se alguém quiser discordar, mas eu percebo que às vezes é um pouco mais restrito, talvez pelo aquecimento do mercado. Ah, na França, por exemplo, a gente tem oportunidades de carreira, todos assim, países a gente tem oportunidade de carreira. Mas dentro do que eu vejo, na universidade, por exemplo, a gente tem parcerias com França, Alemanha, Canadá, enfim. Então, assim, quem sabe consegue construir as oportunidades. Então, quando a pessoa fala sobre engenharia de software, eu até esperava uma pergunta assim: preciso fazer faculdade para ser um programador de Python? Aí eu te digo, não precisa, mas é muito bom, porque assim você tem uma visão geral do contexto e você consegue imergir ali na linguagem com mais foco, entender o porquê das coisas. Então, a linguagem Python, ela vai, como, por exemplo, um engenheiro de computação que tem a sua formação básica. Quando ele sair da graduação, ele vai atuar em um determinado nicho. Pode ser que o Python que ele aprendeu ali no início não sirva, mas pode ser que aquilo ali faça todo sentido até em outra aprendizagem. Ou seja, o resumo da ópera. Parece que não serviu, mas ele serviu muito, porque você aprendeu ali a lógica de programação, mesmo se você está atuando em outra linguagem. Então, eu indico sempre aprender a linguagem de programação. Tem uma pergunta do Brenner: quanto tempo irá durar essas mentorias? O curso ele tem duração de 15 meses, onde todo esse tempo você tem acesso às mentorias da Mentorama. Além disso, você tem até 2 anos para acessar todo o conteúdo do curso, participar da comunidade e também continuar com a mentoria, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Tem mais uma pergunta aqui muito legal que eu ia te perguntar. É que tanta coisa falar, todas as pessoas falando, que até é difícil de achar. Tem uma pergunta finalzinha que eu estou visualizando, que é, Sim. indica, se você Isso. permitir, né? Da Thaís: indica o aprendizado de Python ou Java primeiro, ou seria indiferente a sequência? Eu considero o Python mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, se você conseguiu aprender o Java, quando você aprende o Python, aí fica mais fácil ainda. Porque você começa a entender ali a lógica de programação. É como aprender uma linguagem, tipo inglês, francês, alemão, você vai vendo as similaridades entre elas. Algumas vezes algumas coisas atrapalham, porque você fica focado ali no passado, mas o conceito, assim, a filosofia por trás, ela acaba diminuindo alguns passos, né? Você já vai ter caminhado. Mas em termos da estrutura da linguagem e dependências, até mesmo a configuração do ambiente, eu prefiro Python. Bom, muito obrigado, Felipe, pela oportunidade que você deu hoje de trazer essa experiência incrível para a gente. E também eu quero suas redes sociais aqui na telinha. Oba, sim, Para o claro. pessoal poder seguir a Mentorama também, tem um LinkedIn, um Instagram, um Facebook e também o nosso canal do YouTube, que fica tudo gravado lá. E vocês podem, inclusive, ativar os sininhos e indicar aí para o teu amigo, para ele assistir todo esse conteúdo incrível que a gente teve hoje. Bom, Felipe, pode colocar suas redes sociais também, por favor? Ah, sim. Vou compartilhar na tela, só um minutinho. Então, pessoal, essas são as minhas redes sociais. Queria convidar todo mundo a seguir. Para mim vai ser um prazer interagir com vocês. A gente tem aqui o prof.Felipe Assunção, o @Felipe Assunção com 2 L's, que é o pessoal, e tem o LinkedIn,
Felipe M. Assunção. E lembra lá no início que eu te contei sobre fotografia? Então, a gente tem o Felipe Assunção Fotografia. Se você quiser me acompanhar em todas as redes sociais, etc., tudo que eu faço, fica à vontade. Fiquem à vontade, para mim será um prazer. Para essas e outras dúvidas também, fico à disposição, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela noite, pelo tempo de vocês também. Tenham um bom descanso para todos e qualquer dúvida, só entrar em contato com a Mentorama que estamos à disposição. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade novamente. Tenha uma excelente noite. Bom descanso. Igualmente, Fernando, um abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.